decidiu, né, seguir um lado. Hoje, na sua visão, assim, quais são os Gracies que mais trouxeram referência em relação referência para a família, assim, em relação ao jiu-jitsu, toda essa busca, toda essa evolução que tem hoje, que o jiu-jitsu, toda essa mudança que vem acontecendo? Eu acho que tem a vertente, assim, tem os lutadores, os campeões, né, que sustentaram o lugar de invencibilidade do jiu-jitsu, que eu acho que isso é importante, assim, porque para você manter uma superioridade em relação às outras modalidades de luta, você tem que provar. Sim, Como meu pai falava, é o fato e a prova. Sim. Entende? Não é teoria, né? Você tem que subir no ringue e ganhar. É assim que se constrói um campeão. Não tem disfarce. Dentro do ringue não há disfarce. Verdade. Entendeu? Sim. Ou você ganha ou você perde. É a vida real. Então, não tem fantasia. Não existe o faz de conta. Então, a família também foi criada com essa responsabilidade e essa missão de manter a superioridade do jiu-jitsu em relação a qualquer outra modalidade de luta. Daí é que também o empenho de aperfeiçoar essa técnica, porque o jiu-jitsu é uma arte que você traz, que você aprende, mas você adapta ao seu corpo, à sua forma, aos seus movimentos, às suas facilidades físicas, né? Ao seu estilo pessoal de qual golpe, qual jogo você se sente mais confortável em desenvolver. Sim. Não é? Então, que eu já comparei o tio Hélio com o tio Jorge. O tio Jorge era mais agressivo, então o jiu-jitsu dele, ele partia para cima, ele jogava mais por cima. O tio Hélio, como ele era mais de contragolpe, era um jiu-jitsu mais passivo, mas ambos extremamente eficientes. Sim. Porque não importa a modalidade, o jogo que cada um faz, importa o resultado final. Sim. Ganhou ou perdeu. Entende? Entendi. O estilo vai de cada um, né? E, obviamente, quanto mais conhecimento você tem de se desempenhar bem na posição que você se encontra, mais completo você vai ser como lutador. Sim. Entendeu? Tanto jogar por cima ou por baixo. Sim. Né? Então, eu acho que essa diversidade e essa observação é que foi importantíssima, porque todos os irmãos, enquanto estavam juntos com meu pai, o meu pai era o observador. Essa capacidade de enxergar o outro é que mostrava e falava e incentivava a que ele desenvolvesse e se singularizasse, desenvolvesse o talento da melhor forma que ele poderia. Então, ele assessorava nesse sentido, ele ajudava. Você precisa desenvolver as quedas. Então, ele tem um japonesinho pequenininho que ele passou a dar aula de judô, ou de quedas para o tio Hélio, na década de 30. Então, ele amparava os irmãos e os alunos para as competições. Ele enxergava onde ele precisava se desenvolver mais ou menos, entendeu? Sim. E o tio Hélio, obviamente, ele também, quando assumiu o lugar de professor, começou a transmitir esse conhecimento, ele também seguiu essa linha, né? Do jeito dele, era extremamente minucioso. O tio Hélio já tinha toda uma sensibilidade de apaixonado, amava o jiu-jitsu. Então, também entendeu profundamente como funciona esse aprendizado e o aprimoramento de você fortalecer o teu estilo, a tua técnica, de trazer o jiu-jitsu como uma arte para você adaptar o seu corpo e o seu jeito. Entende? Então, nesse sentido, eu acho que o jiu-jitsu, assim, eu inventei, eu falo assim, você adapta. Eu vejo como qualquer outra arte corporal. Exatamente. A criatividade, se você vai falar a pintura, quem inventou a pintura?
Cada um pinta do seu jeito, e a pintura está aí até hoje. Entende? Porque o gesto não se repete, o ser humano não é máquina. Então, se você escreve a tua letra, ela vai ter a tua identidade, ela vai ser o desenho que você é capaz de caligrafar, entende? E assim é o movimento, né? O corpo, é tudo, é a voz. Quem tem a voz igual? Você tem parecida, mas não é igual. Sim. Não é? Então, essa singularidade faz parte da vida. Não se repete. Né? O clone, os gêmeos, não são idênticos. São iguais. Eles parecem idênticos, mas não são. Falando de estilo, qual que te chamava mais atenção desse estilo de luta, assim? Qual que te chamava? Pô, esse é um estilo, assim, de luta o mais agressivo? Qual que você te chamava mais atenção? Olha, assim? Eu sempre gostei muito, porque eu vivi esse ambiente desde que eu nasci, né? Então, eu acho que foi o que eu... Quando você, assim, eu também, o Tio Hélio, né, teve um período, década de 60, tinham muitos programas de fazer exibição em televisão, então eu cheguei, eu e a Carla, a gente participar, e eu não sei se foi no J. Silvestre, assim, eu me lembro que a gente participou de um programa com o Tio Hélio. E o Tio Hélio era o lutador. Os lutadores sempre ficavam à frente dos holofotes, né? O meu pai era um homem de bastidores. Então, ele era o estrategista. E ele montava... Ele que fazia os eventos também, né? Isso, desde a vida inteira. Ele sempre foi o estrategista, né? Então, ele ia para o holofote quando era necessário, mas não era o lugar que ele escolhia estar, né? Não era um homem vaidoso de si mesmo. A vaidade era da realização do projeto. Então, ele dava espaço para que os músicos tocassem, para que os lutadores lutassem e que eles se tornassem as celebridades, as estrelas. Entende? Então, isso é que eu volto. O líder, ele, quando pensa coletivamente, ele cede o espaço. Ele se engrandece com o sucesso dos seus discípulos. Que o projeto dele é maior. Que o projeto dele é maior do que ele, entende? Então, meu pai era muito humilde nesse sentido. Ele enxergava o jiu-jitsu de uma forma tão grandiosa que não importava que o brilho, ele não tinha preocupação autoral. A autoria não fazia parte da vaidade dele. Quem que iria assinar, sabe, como autor, pode assinar, se quer ser autor, seja. Não quer, eu quero que a coisa aconteça. Eu quero que o jiu-jitsu cresça. Eu quero que a família incorpore o jiu-jitsu e faça parte dessa comunidade que eu inventei. Você entende? Então, era o jiu-jitsu, eram os agregados, ele era um homem inclusivo, né? Se sentia profundamente orgulhoso de ver e reconhecer o crescimento e o desenvolvimento do jiu-jitsu e o efeito que ele produzia no outro, né? Por isso eu te falo, assim, falei de você, porque, de fato, assim, ele sempre abria, a casa dele era uma casa de portas abertas, sabe, que era um entra e sai de gente. Ipanema, quando ele veio, foi morar em Ipanema, ali na Rua Redentor, que ele morou quando saiu de Copacabana, era um entra e sai de gente o tempo todo. A primeira casa, o Carlinhos e Crowley construíram uma academia, botaram o tatame no 3º andar. Eles davam a primeira academia deles foi dentro da casa do meu pai, entende? A primeira exposição que eu fiz de arte foi na casa do meu pai. Eu falei, papai, eu vou fazer uma exposição aqui, porque eu comecei a trabalhar como editora de arte e achei que dividiria a casa em Ipanema, tinha uma sala boa e que aquilo eu queria transformar em um evento. Então, e ele aceitou. Então, ele era uma pessoa que abria para, sabe, ele acatava, ele acolhia, né?
Então, eram filhos das amigas, sobrinhos, né? Os filhos da tia Luzita, os Machados, moraram lá em casa de criança, se formaram, eram que nem filho, primo, filho. Os filhos do tio Hélio, a casa do tio Hélio e a casa do meu pai era uma casa só. A gente entrava e se sentia em casa. Os meus primos iam para casa do meu pai e se sentiam em casa. A casa de Teresópolis era a sede da tribo. Ah, sim. Todo mundo.